Nessa aula vamos tratar dos conceitos de regra de três simples e composta. Vamos começar a aula falando do que são grandezas. Vamos diferenciar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Esses conceitos são fundamentais para a gente poder resolver os problemas de regra de três simples e composta, certo? E no final da aula vamos aplicar esses conceitos para resolver alguns problemas. Então vamos lá para a aula de hoje. Para estudar regra de três simples e composta, primeiro vamos começar estudando o que é uma grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, comparado ou contado. Vamos ver alguns exemplos agora de grandezas. A velocidade, o tempo, a distância percorrida, número de operários ou número de trabalhadores, área, volume, tudo isso são exemplos de grandezas, certo? Agora, essas grandezas, elas podem estar relacionadas de duas formas. Elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a gente classifica como diretamente proporcional quando, ao aumentar ou diminuir uma grandeza, a outra também aumenta ou diminui. Então, nesse caso, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. E a gente vai dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra ou a redução de uma implica no aumento da outra. Então, nesse caso, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. Saber diferenciar essas grandezas é fundamental para a gente resolver problemas referentes à regra de três, principalmente os problemas de regra de três composto, certo? Quando a gente tem uma regra de três simples, é mais tranquilo. Agora vamos ver alguns exemplos de grandezas, para a gente classificar como diretamente ou inversamente proporcional. O número de operários, certo, em uma obra e o tempo de serviço. Note que quanto maior for o número de operários, menor vai ser o tempo desse serviço. E quanto menor for o número de operários, maior vai ser o tempo de serviço. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O tempo de um trajeto e a sua velocidade média. Então, note que quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo percorrido nesse trajeto. E quanto menor for a velocidade, maior vai ser o tempo. Então, nós temos também duas grandezas inversamente proporcionais. Horas trabalhadas e a conclusão de um trabalho. Aqui, nós temos que quanto mais horas a gente trabalha por dia, mais trabalho a gente consegue produzir. Então, são grandezas diretamente proporcionais. O que é uma regra de três? Uma regra de três é um processo matemático para resolver problemas que envolvem duas ou mais grandezas, podem ser direta ou inversamente proporcionais. Uma regra de três ela pode ser classificada de dois tipos, simples e composta. A regra de três é dita simples quando ela relaciona duas grandezas, certo? E elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. E uma regra de três é dita composta quando ela possui mais de três grandezas. Ela vai ter três ou mais grandezas envolvidas. Vamos ver esse exemplo. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 quilômetros. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km? Vamos montar então nossa tabela para resolver o problema. Então, eu vou precisar de duas colunas. A primeira eu vou chamar de tempo. A primeira coluna que eu vou chamar de tempo. E a segunda de velocidade. São as duas informações que ele dá. Sempre na primeira linha aqui, você vai colocar os dados completos do problema. No caso aqui, as informações aqui em 3 horas e 80 quilômetros. Aí a pergunta agora é: a uma velocidade de 120, quanto tempo a gente gasta? Então, note que aqui elas são grandezas
inversamente proporcionais, porque quanto maior a velocidade, menor tempo. Então você tem grandezas inversamente proporcionais. Então a gente coloca aqui sempre na coluna que tem um X, a gente coloca uma setinha assim, e como ela é inversamente proporcional, então a setinha para cima. Então agora vai ficar 3 sobre x é igual a 120, 120 sobre 80. Dá para simplificar aqui. Então vai ficar 12x igual a 8 vezes 3, 24. Então x é igual a 2. Então vai ser gasto 2 horas. Então a 120 quilômetros você vai gastar 2 horas. Para você resolver um problema de regra de 3, seja ela simples ou composta, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre montar a sua tabela, certo? Então, primeiro você coloca todas as grandezas envolvidas no seu problema. Na primeira linha, certo, da sua tabela, você vai colocar todas as grandezas que você conhece, certo? Na segunda linha, o que é que você vai colocar? Você vai colocar as grandezas da situação que você está querendo analisar. E sempre nessa linha vai ter a variável desconhecida, que a gente vai chamar de x. Aí nessa coluna que tem a variável x, você sempre vai colocar uma setinha para baixo, certo? Depois que você fizer isso, a gente vai tentar relacionar as outras grandezas, certo? Com essa que tem a variável x. Se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcional a ela. Se for diretamente proporcional, então você coloca setinha para baixo. Se for inversamente proporcional, você coloca setinha para cima. Então, se as duas grandezas aumentam ou diminuem, elas são ditas diretamente proporcionais, certo? Não esqueça disso. E se uma aumenta e a outra diminui, nós temos que elas são inversamente proporcionais. Então, não esqueça, grandezas diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra também aumenta. Grandezas inversamente proporcionais, se uma aumenta, a outra diminui. Então, quando você vai analisar as outras grandezas com a que está com a variável x, você tem que sempre analisar. Se ela for diretamente proporcional, setinha para baixo. Se for inversamente proporcional, setinha para cima. E depois é só montar a proporção e resolver a equação. Vejamos esse exemplo. Em uma fábrica, 400 peças são produzidas diariamente por 10 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas diariamente por 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a nossa tabela. Então, quantas variáveis nós temos? Nós temos 4 variáveis: o número de peças, a quantidade de funcionários, o tempo e a dificuldade. No caso aqui, sempre quando você tem um problema desse tipo aqui, que coloca a dificuldade, dobrou, triplicou, então, como você não tem um valor específico, você pode botar qualquer valor. Desde aí, na segunda linha, você tem que colocar exatamente o dobro. Então, se a gente colocasse 100 aqui, aqui ficaria 200. E aí, vamos colocar na primeira linha, a gente coloca o quê? Coloca todos os dados do problema. Ó, ele diz que são 400 peças produzidas em 8 horas por dia por 10 funcionários. E a dificuldade é 1. Então, a primeira linha sempre vai estar completa, com todas as informações. A segunda linha sempre vai ter uma variável x. No nosso caso aqui, a pergunta é:
quantas peças seriam produzidas. Então, o nosso X vai estar na coluna com o número de peças. Se fosse 15 funcionários trabalhando, então aqui 15 durante 6 horas por dia. E com o dobro da dificuldade, certo? Então, o primeiro passo para resolver o problema é montar a nossa tabela. O segundo passo qual é? A gente coloca sempre uma setinha para baixo na coluna que tem o X. E agora a gente vai analisar cada coluna dessa, cada grandeza dessa, com a que tem o X, se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, note que quanto mais funcionários a gente tiver, mais peças a gente vai produzir. Então, essa grandeza aqui ela é diretamente proporcional a essa. Então, setinha para baixo. Quanto mais horas por dia a gente trabalhar, mais peças a gente vai ter. Então, também é diretamente proporcional. Por isso que é uma setinha para baixo. E quanto maior a dificuldade, menos peças será produzida. Então, a gente tem que aqui inversamente proporcional. Então, setinha para cima. A gente começa pela coluna que tem um X. Então, a gente coloca aqui 4C sobre X. Como essa grandeza aqui é diretamente proporcional, então a gente coloca 10 sobre 15 vezes. Essa daqui também é diretamente proporcional, a gente coloca 8 sobre 6. E essa daqui é inversamente proporcional, então a gente coloca 2 sobre 1. Então isso daqui vai ficar 400x dividido por x igual a 160 dividido por 90. Dá para simplificar aqui. Fica 400 sobre x igual a 16 sobre 9. Então, 16x é igual a 3.600. Então, x é 3.600 dividido por 16. Então, x é igual a 225. Então, com 15 funcionários trabalhando 6 horas por dia, com o dobro da dificuldade, seriam produzidas 225 peças. CESP de 2017. Situação hipotética. Em uma empresa de TV a cabo, 12 técnicos que trabalham no mesmo ritmo, 6 horas por dia, atendem a toda a demanda de reparo e instalação solicitada pelos clientes diariamente. Entretanto, devido a uma promoção, a demanda dobrou e a empresa passou a estipular que todos os técnicos trabalhassem por 8 horas diárias. Agora vamos para a afirmação. Nessa situação, para atender totalmente a nova demanda, são necessários pelo menos novos 8 técnicos que trabalhem no mesmo ritmo. Então vamos resolver esse problema usando a regra de 3. Então vamos precisar primeiro montar a nossa tabelinha. Então nós temos 3 informações, 3 colunas. Uma que eu vou chamar de técnicos, certo? A primeira variável que a gente vai usar aqui é técnicos. A segunda coluna vai ser o tempo. E a terceira vai ser a demanda. Então, a primeira informação é que 12 técnicos trabalham 6 horas por dia, a demanda que eu vou colocar 1. Como ele só fala que a demanda dobrou, então a gente pode colocar qualquer valor aqui, mas na segunda linha a gente tem que dobrar esse valor. Então aqui vai ficar quantos técnicos são necessários para trabalhar 8 horas com o dobro da demanda. Então aqui a gente começa sempre pela coluna que tem um X, a gente coloca uma setinha aqui para baixo. Agora, o que é que acontece
qual é a relação do tempo com os técnicos. Se o tempo aumenta, se a quantidade de horas aumenta, a quantidade de técnicos diminui, certo? Então, aqui a gente tem que ela é inversamente proporcional, porque se a gente vai aumentando o número de técnicos, o tempo vai diminuir e vice-versa, né? Então, se o número aqui de técnicos aumenta, o tempo diminui, certo? E a demanda, ela é diretamente proporcional ao número de técnicos, porque quanto maior a demanda, mais técnicos vai precisar. Então, a gente vai ficar com 12 sobre x é igual. Esse daqui é diretamente proporcional, então vai ficar 1 sobre 2. E aqui é inversamente proporcional. Então a gente coloca 8 sobre 6. Então aqui a gente vai ficar com 8x é igual a 12 vezes 12, 144. Então x é igual a 144 sobre 8. Então x é igual a 18. Então vão ser necessários 18 técnicos. Então, só que nós tínhamos 12 técnicos e vamos precisar de 18. Então, foram mais 6, foram necessários mais 6 técnicos. E a afirmação aqui diz que são 8 novos técnicos. Então, essa afirmação aqui está errada. Vamos para esse problema aqui da CESP 2017. Em uma fábrica, 10 empregados igualmente eficientes trabalham 8 horas por dia e produzem 500 unidades de um produto. Nessa situação, para que sejam produzidas 4.000 peças em 4 horas de trabalho, seriam necessários mais 150 funcionários, com a mesma eficiência dos demais. Então, a gente tem um problema de regra de 3. Vamos montar a nossa tabelinha. Eu vou colocar uma coluna aqui com o nome de empregados, uma outra coluna com o nome tempo e uma outra coluna com o nome produção. Então, as primeiras informações é que 10 empregados trabalhando 8 horas por dia tem uma produção de 500 unidades. Então, quantos empregados são necessários trabalhando 4 horas por dia para fabricar 4.000 produtos? Então, aqui a gente sempre começa pela coluna que tem o X, a gente coloca aqui uma setinha para baixo. Agora vamos analisar a relação entre essas duas grandezas. Se o número de empregados aumenta, o tempo de produção diminui. Então aqui é inversamente proporcional. E se o número de empregados aumenta, o número de produção também aumenta. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então vai ficar 10 sobre x é igual a 500 dividido por 4.000 vezes. Aqui é inversamente proporcional, então a gente inverte. Fica 4 sobre 8. Ó, aqui dá para 500 vezes 4, 2.000. Aqui sobra só 2. Então vai ficar 10 sobre x é igual a 1 sobre 16. Então x é igual a 160. Então são necessários 160 funcionários. Então aqui ele diz que são necessários mais 150. Só que aqui são 160, só que nós já tínhamos 10. Então são necessários mais 150. Então essa afirmação aqui está correta. Compartilhe aí com seus amigos que estão estudando matemática
Comenta aí sobre quais temas vocês gostariam de ver aqui no canal e se inscreve no canal, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Até a próxima!